Muito bom dia, povo de Deus, na rica e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Sou o pastor Marcos Cruz e tenho a felicidade de estar nesta programação, compartilhando da palavra de Deus, falando da fé, falando de Cristo, lendo notícias, enfim, um momento absolutamente espetacular. Para quem não sabe, este programa vai ao ar diariamente das 6 da manhã às 7. E você é o nosso convidado especial para estar conosco diariamente. Bom, já aproveitando, quero pedir a vocês que estão nos acompanhando pelas diferentes plataformas, por gentileza, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Rumble, enfim, por todas as plataformas, por gentileza, deixe o seu like, curta, compartilhe nos seus grupos de contato, coloque nas suas redes sociais, nos grupos que você participa. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser muito bom, tá bom? Nos ajude, por gentileza. A plataforma só entende que o conteúdo é relevante se você e eu, lógico, se a gente compartilhar, né? Se a gente, inclusive, comentar, curtir e assim por diante. Então, vamos lá, o que temos nesta manhã? Bom, logicamente, não poderia faltar, vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, vamos falar sobre a gratidão, muito bem. Também falaremos sobre algumas matérias de jornais, né, que têm sido úteis, né? Vamos aquele momento de informação. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre isso, né? E logicamente, no final, vamos orar. Aquele momento de oração. Então, nos acompanhe, tá bom? Você que está pelo Facebook, pelo YouTube, nos acompanhe por gentileza, pelo Instagram, enfim, vai ser uma benção. Que bom estar com vocês aqui. E eu já quero começar a nossa programação lendo algumas matérias de jornais. Vamos começar por aquele período de informação. O cristão é realmente informado. Para quem não me conhece, sou o pastor Marcos Cruz, pastor na Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, em São Paulo, e logicamente temos a alegria de estar falando com vocês. Deixa eu também, antes de ler a primeira matéria, pedir a vocês que nos apoiem. Vocês estão visualizando aí um QR Code. Nós estamos trabalhando aqui no nosso setup e precisamos do apoio de vocês para, obviamente, melhorar o setup e, inclusive, oferecer uma transmissão com muito mais qualidade para todos vocês. Nesse momento, estamos transmitindo pelo TikTok. O nosso áudio, obviamente, segue para o TikTok, mas a imagem que vocês estão vendo aqui no Instagram e no YouTube, nas demais plataformas, não é a mesma, obviamente, porque pelo TikTok estamos transmitindo pelo celular. Bom, começando então, então tem aí o QR Code que vocês estão vendo aqui na tela, você pode apontar, ó, muito bem, e aí aponte a câmera do seu celular e participe conosco, que vai ser muito bom, tá? Você vai nos ajudar nesta campanha. Você também aqui do TikTok, você também pode nos ajudar nesta empreitada, falar de Jesus todos os dias. Aproveite também, já visite a página, o perfil da igreja, ADMI Interlagos. Lá temos o podcast ADMcast, não é? Que você também pode acessar e ouvir. E no domingo passado falamos sobre a influência das ideologias nas universidades, nas escolas, e como o cristão deve se comportar, né? Como ele vai vencer essas batalhas. Esteve aqui conosco a professora Karina Lopes, que, por sinal, todas as quintas-feiras tem nos dado aqui excelentes estudos de história geral, história do Brasil, espetacular, tá bom? Então vamos lá, vamos ler a primeira matéria e depois a gente anuncia o que mais. Não esqueçam de deixar o seu like. Olha só, vejam esta matéria publicada pela Folha Gospel, momento de informação
Vamos lá, matéria publicada pela Folha Gospel, vamos ver o que temos aqui nesta matéria. Vou colocar aqui para vocês em tela e observem só que coisa extraordinária, né? Percebam o seguinte, vejamos, vamos lá, estou colocando aqui para vocês, tanto no Facebook como no Instagram, olha aí, cadê a tela? Vamos lá, aqui achamos, bom, muito bem, olha aí, olha que matéria interessante essa publicada pela Folha Gospel, coloco aqui para vocês e agora disponibilizo aí também para quem está no Instagram, olha só, que bacana. Favelas têm mais igrejas do que escola, hospitais e hospitais, segundo IBGE. Vamos dar uma lida nesse texto? Vejam bem, matéria publicada dia 12, né? As favelas e comunidades brasileiras possuem estabelecimentos religiosos mais do que instituições de ensino e saúde somadas. Olha isso. Essa constatação faz parte dos dados divulgados no Censo Demográfico de 2022. Favelas e comunidades urbanas, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e publicado na última sexta-feira, dia 8. De acordo com o levantamento das 958.251 unidades, de acordo com o levantamento das 958.251 unidades existentes nas favelas, 50.930 são igrejas ou templos religiosos, enquanto o número de escolas é bem menor, apenas 7.896. As unidades de saúde, como hospitais, postos e clínicas, somam 2.792 unidades. Olha só, deixa eu dar uma lida aqui deixa eu dar uma olhada para ver se está correto aqui o enquadramento das matérias para vocês que estão nos acompanhando pelas diferentes plataformas e fazendo apenas um ajuste. Ok, feito isso, voltamos. A disparidade é ainda mais acentuada quando se analisa a proporção entre esses estabelecimentos. Para cada hospital, nas favelas, há 18,2 templos ou igrejas. Já para cada escola, existem 6,5 estabelecimentos religiosos. Esse padrão reflete uma tendência observada em todo o Brasil. Segundo os dados do censo de 2002, o número de igrejas e templos, 579.070, supera tanto o 579,7 mil, supera tanto o de instituições educacionais, que é de 264,4 mil, quanto o de unidade básica de saúde, que é de 247,7. Olha como as igrejas avançam pelas comunidades. E é interessante pensar um pouco sobre isso, não é? Interessante. Quero ler mais alguns dados aqui, depois quero comentários com vocês. O elevado número de igrejas nas favelas e comunidades urbanas evidencia o papel central das instituições religiosas em áreas carentes, muitas vezes ocupando espaços deixados em branco pelo poder público na oferta de serviços essenciais. Embora as igrejas sejam primeiramente centros de apoio espiritual, elas também desempenham a função de suporte social, atendendo às necessidades da população dessas regiões. Atualmente, o Brasil conta com 12.348 favelas e comunidades urbanas, onde vivem cerca de 16,4 milhões de pessoas. 3 estados abrigam quase metade das comunidades, 46,1% São Paulo, 3.123 favelas. Rio de Janeiro com 1.724 e Pernambuco com 849 comunidades, como eles colocam aqui. Esse número representa um crescimento expressivo em relação a 2010, quando o país tinha 6.329 favelas, 11,4 milhões de habitantes, cerca de 6 mil
6% da população na época. O IBGE atribuiu aumento à melhoria no processo de recenseamento, que permitiu uma identificação mais precisa das comunidades urbanas. Vocês que estão nos acompanhando pelo TikTok, sabiam que existe esse tanto de favelas no Brasil e esse número grande de templos evangélicos? Por exemplo, né, e templos evangélicos e igrejas, né, a diferença está entre os templos, né, você tem obviamente a construção, né, de um prédio já configurado, patrimônio da própria igreja e assim por diante, não é? Muito bem, mas eu quero fazer aqui um comentário que eu julgo interessante e importante para este momento, não é? Deixa eu até tirar a matéria aqui da tela para vocês que estão nos acompanhando pelas diferentes plataformas. O que acontece, entre outras questões, é que a igreja não ocupa o espaço deixado pelo Estado, porque o Estado não tem o dever de pregar o evangelho. A igreja ocupa o espaço dela, que é o de pregar o evangelho e atender às necessidades. O Estado deve fornecer, é claro, os recursos, né? Por exemplo, socorro e assim por diante, água, luz, né? Saneamento básico e todas essas coisas. O Estado sim tem que tem que ter a sua participação ativa, mas é dever do Estado cuidar da sociedade civil, e a igreja cuida da sociedade, da vida espiritual da comunidade, principalmente dos membros, né? E da evangelização, logicamente. Sendo assim, não é papel do Estado fazer aquilo que é dever da igreja. Essa é a palavra. Agora, por que a igreja cresce tanto nas comunidades? E eu acredito que o censo do IBGE será divulgado, obviamente, definitivamente em dezembro, né, quando nós teremos, então, acesso a todas as informações coletadas naquele censo, né, naquele relatório. No entanto, o que é interessante pensar e compartilhar com vocês é que a igreja avança nas comunidades. Sim, ela cresce nas comunidades, mas não todas. Não são todas as igrejas que estão nas comunidades. Tem igrejas que não chegam às comunidades. Por exemplo, vamos falar aqui. Existem igrejas que estão mais localizadas nos grandes, nas regiões comerciais, por exemplo. Falando da Zona Sul de São Paulo, tem igrejas na região de Santo Amaro, tem outras que já chegam mais próximo à cidade de Dutra. Agora, quem está dentro mesmo das comunidades, sim, são as igrejas pentecostais. E muitas neopentecostais também não chegam lá. Por exemplo, as grandes igrejas, os grandes templos da Universal, por exemplo, do Reino de Deus, das igrejas do Missão Mundial do Poder de Deus e outras desse segmento, elas chegam apenas nos centros, nos grandes centros, ou pelo menos das comunidades. Cada comunidade tem um bairro, aquilo que é aquele centro do bairro, então elas chegam até ali. Certo? Mas são as pentecostais que avançam praticamente até as comunidades. Algumas igrejas históricas também. Mas vocês sabem o que é a diferença? Qual a diferença entre igrejas históricas, igrejas tradicionais, igreja pentecostal e neopentecostal? Comente aí na live se você sabe qual é a diferença entre igreja histórica, igreja pentecostal e igreja neopentecostal. Por gentileza, dependendo ao seu comentário, claro, se alguém não sabe, comente aí por gentileza, que nós vamos trazer uma live só sobre essa questão para diferenciar o que é uma igreja histórica de uma igreja pentecostal, de uma igreja neopentecostal. São igrejas diferentes. Bom, algumas igrejas históricas atuam dentro das comunidades. Por exemplo, há batistas dentro das comunidades, não é? Mas você não vê anglicanas, luteranas, você já não vê. Não é? Por exemplo, algumas igrejas tradicionais, históricas, como eu já falei, igrejas pentecostais atuam dentro das comunidades, né? Agora, neopentecostais, nem todas, por exemplo, né, atuam dentro das comunidades principalmente falando. Então, se dá o crescimento também por conta disso. A própria comunidade a população está muito mais aberta a Deus, né? Muito bem, a pregação, e as igrejas lá atuam e fazem grandes trabalhos.
Grandes trabalhos, perdão. A segunda matéria que vamos ler, olha aí, gente, mas o evangelho não é só nas comunidades, chega também nos palácios. O evangelho não chega apenas nas comunidades, o evangelho chega nos palácios. Esse é o poder do evangelho. Olha só que coisa mais linda. A nossa princesa, vamos falar assim, né? Eu digo nossa, mas é claro que não, nada conosco, apenas uma brincadeira aqui, né? Muito bem. Mas Kate Middleton, né? Middleton, vocês sabem que ela está enfrentando problemas de saúde, né? Muito bem, olha aí. Matéria publicada pelo Guia-me.com diz que Kate Middleton se voltou para a fé cristã durante a batalha contra o câncer, dizem fontes. Vamos lá, olha aí. Matéria também publicada em 11 de novembro. A princesa Kate Middleton, tem a linha fina? Muito bem, especialistas da realeza revelam que a princesa conversou com amigos cristãos e que a fé contribuiu para a sua recuperação. Trilha, vamos lá. Muito bem, então aqui tem a imagem ilustrativa, que é dela mesma, para quem não conhece, né? Ela é a esposa do príncipe William, né? É isso mesmo? A princesa Kate Middleton, vamos lá, Kate Middleton, se voltou para a fé cristã durante a batalha contra o câncer, revelaram especialistas da realeza. E ela diz mais ainda, diz ela quem é a matéria. Em setembro, Kate anunciou que havia terminado o tratamento de quimioterapia, mas observou que a sua recuperação total é longa e deve continuar a levar cada dia como vier. Informações, entre aspas, surgiram sobre Kate de como, durante o período de tratamento contra o câncer, ela fortaleceu seus valores com a fé cristã, conversando com amigos que têm fortes valores religiosos, afirmou o especialista real Ian Pelham Turner à Fox News. Segundo Ian, essas conversas impactaram positivamente na repercussão, né, da princesa, na recuperação da princesa de Gales. Baseada em novas atualizações do livro Charles III, New King, Novo Tribunal e outros, né, do biógrafo de Robert Raymond, Kate ficou mais interessada na fé desde que recebeu o diagnóstico de câncer. O susto, entre aspas, de saúde da princesa de Gales foi um período emocional, tempestuoso, perturbador e preocupante de sua vida, comentou a locutora e fotógrafa britânica Helena Shard à Fox News. A fé na vida de Kate. A especialista em realeza britânica Hilary Fordwick lembrou que a fé cristã sempre desempenhou um papel na vida de Kate. Então, ela tem alguma ligação com a fé cristã desde algum tempo. É o que está sendo dito aqui por esta matéria. Ela foi batizada quando criança e confirmada na Igreja da Inglaterra antes de seu casamento com o príncipe William. Mesmo em meio ao tratamento contra o câncer, ela foi vista em público participando dos cultos dominicais da igreja em agosto, no Caitekirk, no Balmonal, na vila escocesa de Cartier. Olha aí que legal. Muito bem. Estou acenando aqui para as pessoas, né? Aí, mais ainda. E o príncipe William fala, na última quarta-feira, né, dia 6, antes da premiação, né, do Prisma África do Sul, o príncipe William falou sobre o estado de saúde da esposa à imprensa. Abre aspas, ela está indo muito bem, ela tem sido incrível durante todo esse ano, fecha aspas, afirmou o monarca. Enquanto se concentra em sua recuperação com a ajuda de sua fé, Kate está pensando em como será o seu papel como membro da realeza nos próximos meses. Muito bem. Olha só, a matéria anterior mostra que o evangelho está na comunidade e, obviamente, na favela, como diz o próprio texto. Mas essa daqui nos mostra que o evangelho também está no castelo. Olha que oposição. Evangelho na favela, evangelho no castelo. Aliás, isso aqui dá uma bela de uma pregação, né?
uma excelente de uma pregação, como o evangelho avança para todos, para todas as pessoas, né? O evangelho não é só uma questão de pobre, como pensam alguns, né? Algumas pessoas dizem assim, não, o evangelho é só para pobre, né? Quem acredita em Deus são só pobre que acredita em Deus. Não, não é não, olha aí. Você tem o evangelho e perceba o poder de penetração do evangelho, né? Ele penetra na comunidade onde o povo está, obviamente, sofrendo as maiores dificuldades, né? Mas ele penetra no castelo também, onde a realeza está. Olha só que coisa interessante, né? Esse é o poder do evangelho. E é claro que, obviamente, como o evangelho é literalmente poderoso, a gente entende e compreende, logicamente, que o evangelho, sem dúvida nenhuma, é dinâmico. Essa é uma das vitalidades do evangelho. Ele é dinâmico. O evangelho é dinâmico. Então, por ser dinâmico, ele atua em todos os segmentos, todos os setores, tá certo? Então, bom, para você que está nos acompanhando, diariamente nós estamos por aqui, né, e pregando o evangelho das 6 às 7 da manhã. Nos acompanhe no programa Começando o Dia com Deus, tá bom? Ok. Vamos para mais uma matéria, né, super interessante também, que quero compartilhar com vocês. Logicamente, você que está no trânsito, no trabalho, já está aí a todo vapor no seu trabalho, né? É importante você ter essa noção, né? Mais um texto que quero compartilhar com vocês, e este não está alinhado com, obviamente, com nada do Evangelho, mas uma informação interessante que julgo e entendo que é importante colocar para vocês aqui nesta manhã. Olha só, matéria publicada pela BBC News. Atenção. A mente, vamos cuidar da mente, olha aí, colocando aí para vocês, vamos lá, na tela para todos, vejam que está publicado na BBC News, olha aí, você que nos acompanha também pelo Instagram, olha só, divã em alta, por que tantas pessoas estão virando psicanalistas ou psicólogas? Essa matéria tem uma informação absolutamente interessante para todos nós, que eu quero ler para vocês. Bom, vamos lá, olha só. E aqui tem uma linha fina, né? O Censo Brasileiro de Psicologia de 2022 mostra que mais da metade, 53,6% dos psicólogos em atuação no país se formaram depois de 2010. Preste atenção que tem uma informação importante aqui nesse texto. Cristian Gonçalves era um bem-sucedido advogado, chefe do departamento jurídico de uma empresa, acumulava 22 anos de experiência na profissão e um dia, em uma sessão de terapia, rememorou sua carreira. Entre aspas, eu estava emocionado, contei que tinha orgulho de ser a voz daqueles que não tinham voz, de participar da concretização da justiça, lembra. Diz mais ainda. Concluiu dizendo que era por isso que ele não gostava de ser advogado? Não? Perguntou a analista. Foi um ato falho, mas Christian não teve tempo para falar a respeito. A sessão tinha chegado ao fim. A cena deixou pensando por dias, até que concluiu que não foi por esses nobres motivos mencionados que ele escolheu o direito. Foi por algo bem mais prático, estabilidade financeira. Veja o que diz mais abaixo. E aí eu quero ler para vocês. Por que tem crescido tanto? Olha só. A Organização Mundial de Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 8 pessoas tem algum transtorno ou doença mental no mundo. É muita gente. Estou lendo matéria publicada pela BBC, hein? Publicada dia 12. Segundo a pandemia
e as crises que se acumularam nos últimos anos trouxeram a saúde mental para o primeiro plano das preocupações globais. Tem mais, vamos ver o que diz aqui, preste atenção, olha só. No Brasil, de acordo com o levantamento da ONG de Saúde Vital Estratégias, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, no Rio Grande do Sul, os casos de depressão entre 2019 e 2022, ou seja, antes e depois do auge da crise de Covid-19, aumentaram 41%. Pauleira, né? Pancada. Cada vez mais celebridades de diversas áreas, como recentemente o cantor sertanejo Zé Neto e o vocalista da banda de pop rock Imagine Dragon, Dan Reynolds, falaram sobre a própria experiência, o que vem ajudando a derrubar tabus. Quando se percebe um aumento de casos e se fala mais sobre o assunto, é natural que a procura por ajuda também cresça. Nos Estados Unidos, a porcentagem de adultos que fazem algum tipo de terapia saltou de 9,5% para 12,6% entre 2019 e 2022. E ainda diz a agência governamental para a estratégia, segundo a NCHS, a agência governamental para a estratégia de saúde. Isso acaba, olha aí, isso acaba consequentemente impulsionando por mais profissionais. Olha, a demanda de psicólogos e psicanalistas está crescendo. Quer dizer, mais pessoas buscando essa formação, até migrando, pessoas migrando de uma para outra. Por quê? Por conta da procura. A procura, logicamente. Então, atenção, se aumenta a procura por psicólogos e psiquiatras, psicanalistas, é porque a população está sofrendo mais com isso. E aí a gente se volta para o evangelho novamente. Vai? Onde entra o evangelho nisso? O evangelho é saúde para as pessoas, para todos. Importantíssimo a gente ter essa atenção. Então você que está chegando, por gentileza, curta, esse é o programa Começando o Dia com Deus. Eu sou o pastor Marcos Cruz, que diariamente estamos aqui falando de Jesus para toda a nossa audiência, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Olha aí, já passaram por aqui algumas pessoas pelo TikTok, alguns acenaram, outros estão acenando, que bom! Sejam todos muito bem-vindos a participar conosco aqui nesta transmissão. E não esqueça, nos acompanhe diariamente lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, nos acompanhe lá que você diariamente será abençoado, será alimentado pela palavra de Deus, que a nossa programação tem sempre esse objetivo, pregar a palavra de Deus. E falando em pregar, temos mais esse momento de meditação na palavra de Deus. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 116 e vamos ler o versículo de número 15, o versículo de número 12, 13 e 14. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Muito bem, olha só. Pagarei os meus votos ao Senhor e agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Muito bem, olha só. Vamos compartilhar um pouquinho sobre essa questão, mas eu já pergunto, você deixou seu like? Deixa eu ver aí se subiram os likes, tanto nas redes sociais, tanto nas plataformas Facebook, no YouTube, também como aqui no TikTok. Deixa eu ver. Muito bem, olha só. Queridos irmãos e amigos, vamos falar um pouco sobre gratidão. Como gratidão está sendo cada vez mais
difícil de encontrar alguém expressar. Como é que você percebe a gratidão das pessoas? Eu queria até que você comentasse sobre isso. Você que está pelo TikTok, comenta, por gentileza. Como você percebe a gratidão das pessoas? As pessoas são gratas, definitivamente? Você entende que elas são realmente gratas a Deus, né? E assim por diante? Ok. A gratidão, ela deve ser exercida pelo cristão, entre outras coisas, porque, inclusive, ela exerce benefícios. A gratidão é um reconhecimento a alguém que te beneficiou de alguma forma, né? O próprio Senhor Jesus, ao curar 10 leprosos, perguntou sobre os 9. Onde estavam os outros 9, sendo que de 10, apenas um voltou para agradecer. A gratidão faz bem às pessoas, ao ser humano, e é sobre isso que quero um pouco compartilhar com vocês. De muitos benefícios que a gratidão pode promover a vida das pessoas, por exemplo, eu quero destacar alguns, né? Alguns, pelo menos uns 3, talvez uns 4, falaremos nesta programação. O primeiro deles é que a gratidão é recomendada. Em tudo devemos dar graças. Graças não só no sentido de oração, como muitas pessoas pensam, né? Quando a gente fala assim, vamos dar graça por algo, aí alguém pensa se ele vai orar. Não. A gratidão vai para além da oração. Muito pelo contrário. A gratidão é um reconhecimento, como eu já falei, não é? É um sentimento poderoso e verdadeiramente é transformador, porque reflete, entre outras coisas, o valor que é dado a alguém, às pessoas que te fizeram algo, principalmente em relação a Deus. Veja, eu encontrei muitas pessoas na minha vida que me foram realmente importantíssimas e eu sou absolutamente grato a elas. Grato a Deus por tê-las colocado na minha vida, né? Porque elas apareceram no meu caminho, mas gratas a elas também que me auxiliaram, olharam para mim. Elas poderiam, por exemplo, terem se encontrado comigo e negligenciado, não é? Mas foram absolutamente prestativas e então de algum modo me apoiaram. Então a gratidão reflete inclusive tudo isso. E seguindo, né, nessa linha ou nesse quesito, né, a gratidão, como a gente pode pensar, né, nos leva ainda mais. Uma pessoa grata consegue visualizar coisas boas. Já parou para pensar que a pessoa ingrata não vê absolutamente nada de bom? A pessoa ingrata, ela não vê absolutamente nada, não reconhece nada, não contempla nada. A vida da pessoa ingrata é muito esquisito. Não é? Realmente é esquisito demais. Bom, de todo modo, qual é, ou pelo menos, o que nós devemos pensar? Eu li o texto que fala sobre que darei eu ao Senhor por tudo, seja grato. Então, começamos por gratidão. Gratidão é bíblico. É um tema bíblico. Foi requerido pelo próprio Jesus. Onde estão os outros 9? Apenas você voltou para agradecer? Disse Jesus àquele leproso que tinha voltado. Então, gratidão é importante. O texto de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Ô irmão, para de não ser agradecido. Deixe dessa ingratidão, melhor dizendo. Pare com essa ingratidão. E você que me acompanha pelo TikTok, você é agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito? Olha só,
Deus nos deu a oportunidade de falar do Evangelho, de pregar a palavra, de falar do plano, do amor dele, aqui por vias de redes sociais, falando para inúmeras pessoas de diferentes localidades desse mundo, por diferentes plataformas. Não será isso uma bênção de Deus e que eu deveria, inclusive, agradecê-lo por isso? Lógico, devemos ser gratos a Deus. Você é grato? Se você não é grato a Deus, passe a ser a partir de agora. Porque a gratidão é requerida pelo próprio Deus, como li aqui o texto de Tessalonicenses 5,18. Essa é a vontade de Deus. Gratidão, ser agradecido é vontade de Deus. Agora, entre eu saber que é uma vontade de Deus e eu praticar a gratidão, há um gigantesco espaço. Há um longo percurso a percorrer. Então, eu quero, em primeiro lugar, pensar que, acima de tudo, o próprio texto que compartilhei aqui com vocês já está implícito que darei eu ao Senhor por todos esses benefícios que me tem feito. Percebam que obviamente, já está implícito no próprio texto que a gratidão é, sem dúvida nenhuma, um ato de louvor e glorificação ao Deus doador. Deus nos doou tantas coisas. Olha, hoje eu fiz um post sobre isso, já pensando nessa questão de gratidão, fiz um post sobre isso que quero ler uma parte desse post para vocês. Vejam só o que escrevi nesse post, né? Na verdade, vejam bem, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se encontro, né? Muito bem. Olha só. Deus tem nos dado tudo, né? Deus tem nos dado tudo, absolutamente tudo que a gente pode imaginar. Ele nos deu o sol, a lua, o dia e a noite, o calor e o frio, a família, a saúde, o trabalho, a igreja, enfim. Deus nos deu oportunidades. Como temos agradecido ao Senhor pelas oportunidades que Ele tem nos dado? Veja, Deus nos despertou. Estou aqui falando do Evangelho para vocês, compartilhando com vocês do Evangelho, mas observe uma questão interessante. Se o Espírito de Deus não estiver na minha vida me inspirando, esse negócio vai ser muito enfadonho. Então, como não poderia ser agradecido a Deus por isso? Então, o primeiro ponto que destaco com vocês é que a gratidão é um sinal de glorificação, de rendição ao Deus Criador. O segundo ponto que quero colocar aqui para vocês é que a gratidão aprofunda o nosso relacionamento com a pessoa que está recebendo essa gratidão. No caso de Deus, a nossa relação com Deus é fortalecida, aprofundada. A gratidão aprofunda a nossa relação com Deus. E passamos então, a partir daí, desfrutar de muito mais daquilo que Deus preparou para nós. Há na Bíblia exemplos de pessoas agradecidas a Deus que devem ser copiados por todos nós. Todo cristão deve, por exemplo, olhar para a vida de alguns personagens. Por exemplo, Paulo foi absolutamente agradecido a Deus, não é? Ele o tempo todo expressa isso verbalmente, ou seja, ele escreve. Ele escreveu sobre a gratidão. Jó, que mesmo em meio a tantas dificuldades, crises, por exemplo, de saúde, como a Bíblia diz que ele tinha que pegar cacos de telha para se raspar, e mesmo assim Jó permaneceu agradecido a Deus. Você é grato a Deus? Você tem agradecido a Deus pela sua vida, sua família, seu trabalho?
pela igreja, você tem agradecido a Deus por tudo que você está. Veja, até nisso, olha, queridos, Deus nos permitiu, por exemplo, estar em ambientes como a igreja. Vamos colocar a igreja. Percebam como a igreja nos apoia, como a igreja nos influencia, a igreja nos provoca. O indivíduo chega à igreja, ele não tem habilidade, muitas vezes, ele está. Já percebam aí, né? As próprias matérias que li já falam um pouco sobre isso. O indivíduo chega na igreja e ele é provocado, ele é instigado, ele é confrontado e ele vai crescendo. Quando pensa que não, ele já está um indivíduo absolutamente bem já preparado. Aí, em vez dele se pôr à presença de Deus, né, na obra de Deus, para servir ao Senhor, aí ele prefere se recusar. Sejamos agradecidos ao Senhor, porque aprofunda o nosso relacionamento com Ele. A gente passa a conhecer Deus muito mais e logicamente, com mais profundidade. Eu ainda vou destacar pelo menos mais um ponto antes da gente terminar. A gratidão nos leva a viver as experiências mais alegres da vida humana. Como é bom ser grato. Como é bom ser grato. O transbordamento da alegria é tão grande na vida do cristão grato a Deus, que de todo modo, se assim podemos falar, todas as dificuldades possíveis pelos quais esse cristão pode passar ou venha a passar, será, com certeza tudo isso será muito menor, os impactos serão menores por causa dessa alegria absolutamente grande que está sobre a vida desse cristão. Ser grato a Deus faz a gente viver uma vida de muita alegria, de plenitude, nos leva inclusive a uma vida de plenitude. Sim, quando o Senhor, diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, fomos como aqueles que sonharam. Nossas bocas estavam cheias de riso, nossas línguas com canções de alegria. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. A gratidão aprofunda o nosso relacionamento com Deus e nos leva a viver uma plenitude de alegria, um transbordar de alegria. Por essa razão, então eu pergunto, você é agradecido a Deus? Ou você é daquele tipo de pessoa que acha que Deus tem o dever, ou que as pessoas têm o dever de te abençoar, de te ajudar, de te apoiar, de falar algo contigo? Não faça isso. Seja agradecido a Deus. Ame o Senhor. E viva essas experiências. Poderíamos pensar muito mais. No caso do salmista aqui, ele diz o seguinte. Olha só. Tomarei o cálice da salvação. A gratidão nos leva, inclusive, como ele diz assim, a carregar a nossa vida de cristão. Olha só, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A gratidão, aliás, o viver de forma clara o evangelho, o viver de forma devota ao Senhor é um sinal de gratidão. O cristão precisa ser grato a Deus. Você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem feito por você? Olha o que ele diz. Pagarei os meus votos. Gratidão é abrir-se. A gratidão, inclusive, é refletida, expressada pelo cumprimento dos acordos realizados entre o homem e Deus.
Deus é o doador e o homem é o receptor. E Deus é que deve ser agradecido. Impressionante, né? Só que na hora de se dispor, como o salmista diz aqui, pagarei os meus votos, na hora da gente se desprender do tempo, se desprender de um objeto, desprender de qualquer coisa, nós não queremos, a gratidão não contempla isso. Para muitas pessoas, a gratidão não contempla o meu tempo de adoração, né, de ir ao templo, orar ao Senhor. Para muitas pessoas, a gratidão não contempla, por exemplo, o empenho, o serviço na igreja. Para muitas pessoas, a gratidão não contempla, por exemplo, a dedicação ao trabalho do Senhor. Há poucos minutos, falei com vocês sobre as pessoas que são provocadas na igreja. Sobre isso eu escrevi num texto que publiquei no grupo da igreja, e eu quero ler para vocês. Quantas pessoas chegaram à igreja e elas não tinham as habilidades e passaram a ter por causa da provocação. Afinal de contas, quem não conhece a igreja incentiva o indivíduo a estudar, a igreja incentiva o indivíduo a cursos teológicos, a igreja incentiva o indivíduo a estudar canto, estudar música. Então, culturalmente, a igreja mexe com o indivíduo espiritualmente, mexe com ele culturalmente, mexe com ele musicalmente, enfim, a igreja atravessa, no sentido de atravessar mesmo o indivíduo. Ele está agora à disposição de Deus, a serviço de Deus, não é? Ele chega na igreja, o indivíduo, ele tem vontade de aprender, de estudar, ele passa a ler a Bíblia. O cara não lia nada e agora ele começa a ler. Aí ele é impactado pelo poder do evangelho. Aí ele passa a estudar ou a tomar aulas de teologia, por exemplo, que é intelectual, aulas de música cultural, né, e assim por diante. O indivíduo passa a receber todos esses benefícios. Aí, depois de um tempo, logicamente, ele está preparado, pronto, apto a demonstrar a sua gratidão, a desprender o seu tempo para servir ao Senhor, desprender o seu tempo. Se ele agora é músico, ele vai tocar nos departamentos musicais, nos ministérios musicais da igreja, ele vai acompanhar os conjuntos, ele vai integrar o grupo musical. Se ele é ensinador, ele vai lecionar lá na igreja, ele vai dar aula, ele vai se ingressar nas classes, nos estudos bíblicos, nas classes de estudos bíblicos, para inclusive lecionar por conta da sua expertise e o know-how também que ele tem. Enfim, qualquer que seja a habilidade, mas então ele resolve não subir, ele resolve não ser grato a Deus, não se desprender, ele não resolve, porque pagar é exatamente isso, pagar é retirar de si, cumprir um acordo, e ele resolve não fazer isso. Eu conheço muitas pessoas que disseram ao Senhor assim: vou comprar um carro, orem por mim porque vou comprar um carro para fazer a obra de Deus. E quando compraram esse carro, não quiseram, por exemplo, dar uma assistência a quem estava necessitado. Me lembro de um irmão que comprou um carro certa vez e com a igreja, logicamente, orando, e toda a igreja, os irmãos ficaram muito alegres porque aquele irmão comprou um carro. Mas assim que comprou o carro, me lembro que ele inclusive me chamou, dizendo: vou tirar o banco de trás do meu carro. Por quê? Eu perguntei. Ele respondeu: para não dar carona a ninguém. O carro é para meu uso e o da minha esposa. Ô irmão, mas quantos outros carros, perguntei, mas em quantos outros irmãos que também tinham um carro que era para o uso daquela família, mas colocaram você no carro e agora você faz uma coisa dessa? Bom, assim como esse exemplo que eu compartilhei com vocês, muitas pessoas foram abençoadas por Deus na igreja, adquiriram habilidades, por exemplo, conseguiram competências, cresceram na fé, cresceram culturalmente, cresceram intelectualmente, se enriqueceram, aprenderam, enfim, se tornaram agentes poderosos, vamos dizer assim, influentes na sociedade, na comunidade, e que poderiam aplicar
toda essa bagagem a serviço cristão, no serviço da igreja, mas resolveram colocar-se para o mundo. Então é como se a pregação dessas pessoas fosse exatamente essa: Deus me abençoou não para servi-lo, mas para servir ao mundo. Ou Deus me fez crescer não para que eu pudesse abençoar a igreja, mas sim o mundo. Eu aprendi, fui despertado na igreja intelectualmente, musicalmente, teologicamente, mas não para o serviço da igreja, mas para servir ao mundo. Essa é uma falta de se desprender. Aliás, esse tipo de comportamento é o não desprendimento no intuito de agradecer a Deus, porque a bem da verdade, as pessoas agradecidas a Deus tomam o cálice, como ele diz aqui, da salvação e invoca o nome do Senhor. Então ele dá ao Senhor, ele se dá ao Senhor. Ele não só busca algo, mas ele se dá ao Senhor. Ele serve ao Senhor com alegria. E é essa questão que é importante a gente pensar, inclusive para que vocês compreendam como é importante ser agradecido a Deus. Bom, queridos, e ele fala mais abaixo: oferecer-ei. Percebam que ser grato a Deus, em primeiro lugar, é pagar, em segundo, é invocar, em terceiro, oferecer sacrifícios. Percebam, é a liberação do homem, é a liberalidade para com Deus. Não há gratidão que não se entrega algo a alguém. É preciso ser agradecido. Bem, queridos, bom, de todo modo eu pergunto: como está a sua gratidão? Eu falei de pelo menos 3. A gratidão, adora, é um sinal de glorificação ao Senhor. Segundo, a gratidão aprofunda o nosso relacionamento com o nosso Deus, né? A gratidão aprofunda o nosso relacionamento com Deus. E terceiro, a gratidão nos permite vivenciar os mais altos estágios ou níveis de alegria. Olha só que coisa importante, né? Olha só quão importante é ser agradecido a Deus. Portanto, a minha fala a vocês é exatamente essa, por todas as redes que vocês me acompanham: sejam agradecidos a Deus. Amém? Muito bem, Deus abençoe a todos vocês. Que bom, agora eu quero literalmente, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe e que todos nós sejamos agradecidos. Eterno Deus e Pai, obrigado por todos que nos acompanham nesta live, obrigado por todos que estão agora ouvindo esta programação, começando o dia com Deus. Abençoe a todos que aqui estão também, neste momento, pelo TikTok, me acompanhando também ao vivo, nesse instante. Abençoe, Senhor, os ouvintes, a audiência do Instagram, das outras plataformas do YouTube, enfim, estenda tuas mãos, que todos que nos ouviram nesta oportunidade sejam agradecidos a Ti. Busquem na sua lista de agradecimento e encontre as suas falhas. Numa autoanálise, corrijam caso haja falhas nessa questão da relação, nesta relação de adoração e de gratidão ao Senhor. Eu te louvo por este momento, por esta oportunidade e peço que continue conosco, porque eu tenho certeza que a tua mão poderosa nos guiará. De todo modo, Senhor, e por tudo eu te agradeço nesta hora, no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos chegando aqui ao final de mais um programa, começando o dia com Deus. Você que está conosco aqui pelo TikTok, Deus abençoe. Pelo Facebook, não esqueçam, pelo Instagram, pelo YouTube, deixem seus likes, por gentileza, comentem, nos ajude no engajamento, tá bom? Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui às 7 da manhã, falando de Jesus, compartilhando da
fé em Cristo, a fé em Jesus, tá bom? E sem dúvida nenhuma com a participação da nossa irmã professora Karina Lopes. Logo mais às 19 horas estaremos lá no templo, adorando ao Senhor, estudando a palavra de Deus no culto de estudos. Então, de estudo bíblico, esteja conosco também. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês. Fiquem na doce e rica paz do Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza. Se não me segue ainda, siga agora, por gentileza. Torne-se meu seguidor, tanto no Instagram como no TikTok. Enfim, Deus abençoe vocês. Fiquem na doce e rica paz do Senhor e sejam agradecidos a tudo ao nosso Deus, por tudo ao nosso Deus. Um abraço. Tchau.